Nós vamos usar agora esse conceito para dar uma passeada na história, onde nós, desde 1887, o Haller já começava a ver o eletroscópio capilar com eletrodos precordiais. 1887 já começou a se estudar a atividade elétrica do coração. Enthoven, que foi como falou o Spinelli, 1903, quem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por fazer o galvanômetro de corda. Vocês vão ver o aparelho, o camarada ficava com os pés dentro d'água, mas foi o primeiro traçado de eletrocardiograma de superfície que foi registrado, que permitiu o emprego de eletrodos periféricos. As derivações que nós vamos ver, D1, D2 e D3, o triângulo equilátero com o centro do coração e a nomenclatura das ondas P, Q e S. Então, esse cara realmente era um gênio, porque ele foi quem primeiro registrou e que começou a codificar, a traduzir isto para que fosse mais na frente utilizado clinicamente. Em 1934, uma central terminal de potenciais, que foi criar, como nós vamos ver, as derivações AVR, AVL e AVF. Em 1938, a American Heart padronizou as derivações de V1 a V6. Johnson, em 1935, criou derivações para o lado direito, que vai ver infartos e problemas do lado direito do coração, porque para cá a gente só vê o lado esquerdo. E Goldberg, em 1942, as derivações unipolares right, left e foot. AVR, direita, AVR, esquerda e AVF no pé. E nós vamos ver isso com mais detalhe. Isso aí é Enthoven, e aí a geringonça que registrou o primeiro eletrocardiograma. Então, ele tinha uma mão numa solução salina, a outra mão em outra solução salina e o pé. E já vejam os senhores que aqui, e ele como um gênio, ele já olhou para as mãos e para os pés e criou um triângulo equilátero, que é o triângulo de Enthoven, que vai ser base para a eletrocardiografia moderna. Essas derivações, elas não foram criadas por acaso. Nós temos três derivações unipolares, como nós vamos ver, D1, D2 e D3. Mas aqui foi criado um triângulo. O eletrocardiograma nada mais é do que a projeção de vetores. O que é uma projeção de vetores? É isso. Meu vetor é o microfone. Ele está projetado aonde? No quadro. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que isso. O coração está no espaço. Quem vê a despolarização real é o vetocardiograma que a gente não usa. O coração no espaço, ele precisa ser projetado em alguma coisa. E essa projeção é o que a gente vê no sistema de axiais, onde os vetores vão ser projetados ao longo da despolarização do coração. Logo vocês veem
que eu precisava, para organizar minimamente a direção de um vetor e a intensidade de um vetor, porque um vetor mede o quê? Grandeza, direção e sentido. Quem é que determina grandeza, direção e sentido em matemática? Vetor. Então, o vetor tem um tamanho, tem uma direção e tem um sentido. Ele vai para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. E ele pode se movimentar. Se eu tiver um vetor projetado aqui, neste plano frontal, você só vai saber se ele está da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Esse é direita, baixo, esquerda, para cima. Ok? Se eu fizer assim, você sabe se ele está indo para frente ou para trás? Não. Né? Olha lá, meu vetor está aqui, eu vou fazer assim nele. Ó. Você sabe que ele está indo para frente? Olhando para cá? Não. O que é que eu preciso fazer? Botar uma luz aqui. E agora, eu vou projetá-lo aonde? Nesse plano. No plano horizontal. Aqui a luz, ó. Aqui embaixo está projetado meu vetor. Aí agora, você vai dizer se ele vai para frente ou vai para trás. Então, o plano frontal diz se o vetor está para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E o plano horizontal, de V1 a V6, é projetado para que a gente possa dizer se ele está indo para frente ou se ele está indo para trás. E o tamanho do complexo QRS significa o tamanho do vetor, como a gente vai ver também. As ondas clássicas, que já conhecemos, onda P, despolarização atrial, e agora sabemos que elas são geradas pelas células automáticas, que são células P e que são cálcio dependentes, e que tem despolarização diastólica e autônoma, automática. Depois nós temos o QRS, que é a despolarização da célula, e a onda T, que é a recuperação. Um vetor tem direção, intensidade e sentido. Quem tiver dificuldade, dê uma passeadazinha para ver vetor. Porque a eletrocardiografia é vetor puro. Para que veja um vetor, eu tenho que botar olho. O olho é o eletrodo. O olho é o eletrodo que a gente vai botar. Braço direito, braço esquerdo, braço, perna. E depois, isso são olhos. Nós vamos ver que D2, D3 e AVF estão olhando da perna. Eles estão vendo quem? Eles estão vendo a parede inferior do coração. O coração está pendurado aqui. Quem está olhando daqui? D2, D3 e AVF. Quem está olhando daqui? D1. É outro olho que está aqui. Então, os eletrodos que nós colocamos nada mais são do que olhos elétricos. Se botar errado, vai ver errado. Se não botar nos espaços corretos, nas derivações, porque o outro não tem como errar. Né? Para botar nos braços não tem? Tem. Basta trocar os cabos. Aí a secretária chega e me entrega um eletrocardiograma com a onda P de pato negativa. Só tem um jeito da onda P ser negativa. Ou o coração está do lado direito, ou ela trocou os cabos. É o diagnóstico
mais fácil da eletrocardiografia. Chegou, onda P negativa. Aí disse, moça, a senhora trocou os... Não, doutor. Não, que é isso? Não, então só tem uma alternativa para a senhora. O coração é do lado direito. Vamos escutar. Aí bota o estetoscópio aqui do lado direito. Ele não está. Se ele não tiver, ela trocou os cabos. Então, vejam, mas pode ter uma onda P negativa. Pode, mas é patológico. É se o ritmo for de átrio esquerdo. Se o ritmo for de átrio esquerdo, a onda P poderá ser negativa. Mas se for de átrio direito, sinusal, não. Porque a gente vai ver que vem de cima para baixo. Tá? Então, onda P negativa, sendo feito pela secretária, trocou os carros. Ou o coração está do lado direito. E aí ela vai, doutor. Foi. E é feio mandar um eletro com o coração trocado. É a mesma coisa que trocar de nome. E não botar data no eletrocardiograma. Hoje ainda bem que ele sai com data. Né? Antigamente não tinha, tem que botar. O eletrocardiograma tem que ter data. Porque é um fenômeno daquela fagulha de tempo. Então, o eletrocardiograma pode mudar daqui a 10 segundos de qualquer um de nós. Né? Por isso que eu gosto das taquicardias paroxísticas, que vocês jovens moças têm, o coração dispara, e aí o doutor vai dizer que é prolapso da válvula mitral, não é? E que vocês, tem umas que chegam até com síndrome do pânico, tomando Gardenal, e tem uma arritmiazinha que cura, mas ele dispara, não tem problema no namoro, está tudo bem. Mas o coração dispara. E aí é preciso que a gente esteja atento. Então, vetor. Direção, sentido, intensidade. Outra noção importante de vetor. Qual é a maior projeção de um vetor? Ele mesmo. Qual é a maior projeção desse vetor? Ele mesmo. Se eu projetar lá ali, é exatamente o tamanho dele. Ok? Mas se eu for virando, ele não vai diminuindo. Não vai diminuindo e olha ele desaparecer. Ele ser um ponto. Eu não estou aprovando direto para a luz. Ok? É um ponto. A menor projeção de um vetor é quando ele está perpendicular ao plano. Menor projeção dele. Perpendicular ao plano. Maior projeção. Paralela ao plano. Ok? Entendido isso? Importante. Tem que entender isso para poder entender elétrico. Se não entender isso, não vai saber eixo elétrico. E se não souber eixo elétrico, já começa ruim nas outras coisas. Ok? Então, a maior projeção de um vetor é ele mesmo. E é projeção, não é ele. Ele está no espaço. Você está projetando ele em alguma coisa. Num plano frontal e num plano horizontal. Olha lá. Menor projeção de um vetor. Quando ele está perpendicular ao plano. E aí, se você colocar 1000 vetores, eles terão tamanho diferente. Porque eles terão projeções diferentes. Essa daqui para cá, é a projeção desse vetor. Então, se não é paralelo, a projeção de um vetor é sempre menor do que ele. Até chegar a zero. Até chegar a um ponto. Okay? E aí, o grande Entove pegou o coração, botou no meio do triângulo, se lembram? Do artista. Olha o triângulo. Aí, ele criou o triângulo. Criou o triângulo e
convencionalmente, aí não é ciência, é convenção, disse que o lado esquerdo desse ângulo, do triângulo, como vocês vão ver, era positivo e esse negativo. Mas ele disse que a parte superior do triângulo equilátero era chamada de D1, a parte direita D2 e a parte esquerda D3. Derivação 1, 2, 3. O que é isto, meus amigos? Isto é uma linha que nada mais é do que um plano. Eu vou projetar meu vetor em cima da linha. E se essa linha tiver medida por centímetro, que cada centímetro desse representar volt, ou seja o que for, eu tenho uma grandeza, uma direção e um sentido. A projeção do meu vetor vai ser feita aqui nessa barra, nessa. Todos estão ligados na projeção. Esta linha nada mais é do que uma... Alô? Opa, ninguém dorme aqui não hoje. É chato, mas não dorme. A linha é nada mais, nada menos do que um lugar para que eu possa projetar o vetor aqui. Essa linha é D1, essa linha é D2, é D3. E esse vetor vai ser projetado nessa linha ou na outra linha. Isto nada mais é do que um artifício para que a gente possa projetar o vetor nesta barra. Olha que coisa linda. Se eu pegar essa linha e trouxer para aqui, olha ela aqui, estão vendo? Ok? Então, ele nada mais fez do que deslizou essa linha para o centro para criar um sistema de axiais, para aumentar a possibilidade dele, para aumentar as linhas de projeção. Depois, ele pegou essa parede e botou para cá. D2. Depois, ele pegou essa parede e botou para cá. D3. Acompanharam isso? Todo mundo visualizou isso? Isso é importante. Peguei isso, botei para cá, isso para cá, isso para cá. Escorreguei. Quem estava aqui veio para cá. Quem estava aqui veio para cá. E quem estava aqui veio para cá. Quer dizer, eu não. Quem batizou foi o artista do Beethoven. Batizou que esse lado, a farpa do vetor, ele disse que ficava no lado esquerdo. Do vetor de D3, a farpa ficava apontando para baixo e era positivo, e D2 também era positivo no que apontava para baixo. D1 positivo na ponta, na farpa do vetor, negativo na cauda. D2 positivo na ponta, negativo na cauda. D3 positivo na ponta, negativo na cauda. Ele quis dizer que era positivo se a frente de onda tivesse vindo para cima de você, uma onda, é a mesma coisa, um tsunami,
vindo para cima de você, é um vetor que está indo em sua direção e ele é positivo. E a cauda que ele está deixando atrás é negativa. Mas isso ele fez por convenção. Ok? Mas isso vai ser importante para nós. Então nós temos agora, eu criei agora 1, 2, 3 lugares. Eu tinha 3 e agora eu tenho 6 superfícies para projetar o meu vetor. Ok? Até aí tudo bem? Se os senhores imaginarem aqui, eu posso fazer uma divisão equilátera se eu pegar esse ponto, ligar ao zero, ele vem para metade desta linha. O vértice de um triângulo equilátero, uma linha traçada equidistante, divide a outra face em 2. Então, um outro artista, que não foi Beethoven, criou um artifício matemático, onde ele ligava, ele dividia esses 2 ângulos, esse ângulo, né, essas 2 superfícies, equilateralmente. E aí, olha lá, o do lado esquerdo ele chamou de left, o do lado direito ele chamou de right, e o do pé ele chamou de foot. E agora, eu aumentei minhas paredes. Agora, eu tenho D1, tenho D3, tenho D2, mas aumentou com AVF, com F, com right e com left. Tudo isso foi feito para que eu aumentasse minha possibilidade de projetar o vetor em mais paredes. Porque se meu vetor estivesse aqui, como era que eu ia projetar ele aqui? Muito pequenininho. E quando eu tenho esse sistema, nós temos sempre uma parede perto para projetar o vetor e localizar onde ele está com maior precisão. Essa é a finalidade. Dúvida até aqui? Essa é a base. A eletrocardiografia, se vocês entenderam até agora, vocês entenderão eletrocardiograma. Se não entenderam até agora, terão dificuldade. A gente vai ter que ver novamente, porque vai se falar de coisas que vocês não vão estar visualizando. O que é uma linguagem? O que é que eu estou fazendo? Eu estou traduzindo uma imagem, falando, e todos vocês estão imaginando. Se eu for falar, por exemplo, que eu fiz, o que eu gosto mesmo é de voar, mas eu fiz um mergulho submarino e lá, quando eu estava em Fernando de Noronha, que eu mergulhei, vi um tubarão. Todo mundo viu o tubarão querendo me pegar, né? Todo mundo está imaginando que eu mergulhei e que tinha um infeliz no tubarão, e vocês já viram o tubarão com a boca desse tamanho. Isso é a linguagem. Então, isto daqui, a eletrocardiografia, vocês vão ter que imaginar, vocês vão ter que fazer abstração para poder entender o eletrocardiograma. Porque na hora que eu perguntar um eixo elétrico, você vai ter que ver essa rodinha aí, para você saber onde está. Senão você não vai conseguir entender. Vai, como o doutor Spinelli disse, vai decorar eletrocardiograma.
mas não vai entender eletrocardiograma. Porque a base dele está aqui. O resto, se a gente parar aqui e ficar a noite todinha batendo em vetor, a aula está resolvida. Então, Einthoven criou um triângulo, botou o coração no meio. Esse triângulo nada mais é do que um instrumento para projetar vetores. Vetor é um artifício matemático que dá direção, sentido e grandeza. E que pode ser projetado para ser medido. Essas coisas que ele tem: direção, sentido e grandeza. Fez um triângulo equilátero, botou o coração no meio. Depois deslizou essas paredes, criando um sistema axial. Quando ele criou o sistema axial, presta teu caderno. Não, isso aqui. Se ele não tivesse feito o prolongamento, só tinha isso aqui. Isso daqui é um triângulo equilátero. Isso aqui. É só escorregar as barras. Mas, obrigado, ele pôde, com isso, criar um sistema axial e criar mais 3 paredes para projeção. Depois, com outro artifício matemático, ele criou mais 3. E agora nós vamos ter um sistema que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 possibilidades de projeção do vetor. Até aí, ok? O nó sinusal, a gente viu que ele fica na desembocadura da veia cava superior. Vejam como é importante. Se vocês não guardaram na memória onde fica o nó sinusal, vão ter dificuldade de imaginar as coisas agora. Mas, como a mamãe me disse que eu devia ser um rapaz não muito ruim, aí tem a outra aula. Bom, estão visualizando todo mundo o nó sinusal lá em cima, desembocadura da veia cava superior. Então, ele está lá em cima, no lado direito. Viu que tem aqueles feixes internodais que levam para baixo. Eles levam da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, o vetor de despolarização do átrio, dos átrios, comandado pelo nó sinusal, é um vetor que vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Se eu colocá-lo aqui no meio, o coração, e botar o vetor aqui, eu vou poder localizá-lo, não vou? É para isso que serve. Eu vou pegar esse vetor e botar ele aqui no centro. E vou ver se ele está para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo. Aí eu vou poder ver. Como ele está de cima para baixo, da direita para a esquerda, olha lá. Quem está olhando de B, de A para B, B está vendo uma onda positiva. Ok? B está vendo a ponta do vetor. A ponta do vetor não é positiva? Vocês vão me matar de sede. Ah, desculpa. Sorry. Quem quer água? Deixa eu beber, senão. Eu nem queria com gelo, mas a camarada já é roupa. E uma aguinha com gelo acaba de lascar. Só uma olhada. Estão vendo A, B, de A para B,
O olho de B está vendo uma onda positiva. E A está vendo uma onda negativa. Uma onda que se afasta dele. Ok? C e D estão vendo D, uma onda positiva que vem e que passa. Então ele vê mais, menos. Ele não está vendo o meio, está vendo um pouco da cauda e um pouco da ponta. D está vendo cauda e ponta, está vendo? Olhando daqui. Como a onda vem assim, ela primeiro tem uma onda positiva, depois uma onda negativa. E C e D, o contrário. Vê primeiro C, vê primeiro a cauda e depois vê a ponta. Isso daqui ainda é uma aula que eu fiz, era de transparência. E eu reproduzi as transparências desse negócio. Bom, aqui é para dar uma ideia a vocês, espacialmente, como é que as coisas acontecem. Quem está vendo daqui este vetor, está vendo negativo, só está vendo a cauda do vetor. Quem está vendo daqui, está vendo uma cauda negativa e depois a parte positiva do vetor, menos mais. Quem está vendo daqui, está vendo positivo. Entenderam isso? Quem observa a cauda vê negativo, quem observa a ponta vê positivo, e quem está no meio vê, dependendo do ângulo que está, ou menos mais, ou mais menos. Mas vê uma carga positiva, uma parte do vetor que é positivo e outra parte do vetor que é negativo. Isso daqui é para vocês terem uma ideia de como eles criaram as derivações unipolares, a VR, a VL e a VF. Elas são ligadas a uma estação neutra e que que dá a possibilidade de, dentro da matemática, da trigonometria e eletricidade, representar dentro de um triângulo essas forças right, left e front. Aqui que vocês estão vendo as N possibilidades, eu só me lembro as N possibilidades, as N possibilidades acontecendo. Então, tudo isso a gente pode ver no eletrocardiograma, mas não vamos nos deter muito nisso. Aqui nós começamos a dar uma ideia. Eu vou ver se tem. Bom, deixa eu mostrar isso primeiro, que fica melhor de vocês entenderem. Estão vendo o que é a projeção? Foi o que eu fiz com o microfone. Olha lá. Isso aqui é um vetor, aqui é a projeção dele no plano frontal, e aqui é a projeção dele no plano horizontal. Aqui eu sei se ele vai para frente ou para trás, e aqui eu sei se ele vai para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Dependendo sempre do observador, nós vamos ter diferentes morfologias do QRS, ou da onda P. Aqui fica melhor da gente começar a ver. Vamos lá. Isso é a ideia de eixo elétrico. Foi o que nós aprendemos até agora.
nós aprendemos que o coração é um órgão elétrico, que existe uma disponibilidade, uma disposição anatômica que foi pensada para exercer uma função precisa. Nó sinusal, nó atrioventricular, ramo direito, ramo esquerdo, sistema de Purkinje. Depois, a gente viu que empiricamente Enthoven registrou diferenças de potenciais colocando os braços e as pernas dentro de solução salina. Ele fazia mexer uma pena. Depois que criou-se um sistema com um triângulo equilátero para que a gente pudesse fazer a projeção do vetor que está no espaço nessas paredes, nessas superfícies. Que um vetor tem intensidade, direção e sentido. Depois que criou-se um sistema de axiais para poder projetar esse vetor nesses determinados, essas paredes. Depois que nós demos valor de positivo e negativo para dizer a direção com que estava indo a frente de onda. Quando ela está indo para o observador é positiva, quando ela está se afastando do observador, ela é negativa. Agora, nós já conhecemos o sistema axial, sabemos que D1 é positivo na esquerda, que D2 e D3 são positivos na esquerda, que AVR, ou AVF, é positivo embaixo, que AVL é positivo em cima, e que AVR, que está aqui, é positivo na direita. O que está mais escuro é o lado positivo. O que está mais claro é o lado negativo. Então, nessa projeção, nessa superfície, daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Assim é positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. Até aí, ok? Então, 0 grau, 30, 60, 90. Menos 30, menos 60, menos 90. Ok? Agora, vamos colocar um vetor. Esse vetor está em cima de quem? Está em cima de AVR. D1, AVR, D2, AVF. Isso depois vocês decoram. Eu só quero que vocês entendam. Depois D1, essas coisas vocês vão decorar. Então, D1, AVR, D2, AVF. D3, AVL. Esse vetor está projetado aonde? Em 0, 30 graus. Certo? 30 graus está aqui a VR. Eu vou olhar o eletrocardiograma. E eu vou procurar qual é a minha derivação isodifásica. Eu não disse que a menor projeção de um vetor é quando ele está perpendicular ao plano, e a maior quando ele está paralelo. Quem é D3 está aqui. O vetor está
perpendicular, não está? A projeção dele não é um ponto. A projeção dele nessa derivação aqui não é um ponto. Aqui, ó. Não está projetado aqui. Não é um ponto. Me responda. Pelo amor de Deus. Se ele está perpendicular a esse, ele não está paralelo a esse. Esse não é AVR. A maior projeção dele é ele mesmo. Então, AVR é maior do que as outras derivações. E vejam os senhores uma coisa. Como ele está... Cadê o cidadão? Eu passei. Já estava ficando doido. Se ele está... A outra forma de ver, se ele está exatamente em AVR, ele vai ser igual. O tamanho dele vai ser igual à projeção em D1 e a projeção em D2. Está no meio? Então, D1 e D2 têm tamanho mais ou menos parecido, né? E D3 é isoelétrico. Depois ele vai dizer, se está isoelétrico em AVL, ele vai estar em D2. D2 está quanto? 60 graus. Aí é preciso fixar isso na memória, que não vai ser hoje. O que eu quero que vocês entendam não é decorar. Quando você... mas o que é que você vai olhar no eletrocardiograma? A primeira coisa que você vai bater o olho você vai procurar nas derivações do plano frontal. Quem são as derivações do plano frontal? D1, D3, a VL. São as derivações do plano frontal. Quem é que é mais menos? Quem é que é isoelétrico? Aqui não é AVF, não é? Mais menos, ó. AVF está aqui, ó. Isso de AVF. Entendeu? Se ele, aqui essa projeção, ele considera que ele está um pouquinho mais positivo, mas não. Se ele está aqui isoelétrico, é porque ele está perpendicular a D1. Olha, D1, como é grande. Ok? Então, você procura a derivação isoelétrica, variações de 10 graus e tal, isso a gente não leva em conta. Você pode dizer entre 0 e 30, tá certo? Você dizer 30, 45. Então, se ele está ISO em AVF, a maior projeção dele é a 0 grau, que é D1. Esse daqui, vamos lá. Quem é? Esse daqui eu olho já que D2 é o maior. Se D2 é o maior, ele está perto de D2. Porque a maior projeção de um vetor é ele mesmo. Ok? Então, ele está próximo de D2. A derivação D2, se ele tivesse em D2, AVL e AVR seriam iguais. Ok? Até aí acompanharam? Não. Se esse vetor estivesse exatamente aqui, a projeção dele aqui e aqui não eram iguais?
Se ele tivesse aqui, a projeção dele para cá e para cá não era igual? Era. Então, vamos ver D1, ou melhor, vamos ver AVR, cadê a AVR? AVR, está aqui, e D2, D2 não é maior do que a AVR? A projeção dele aqui e aqui. Se ele está mais para D2, a projeção dele não vai ser maior aqui do que aqui? Vai? Vai. Então, obrigatoriamente, D2 vai ser maior do que a VR. Então, ele vai estar entre 30 e 60 graus. Se a gente olhasse para D3, D3 está aqui, ó. Ele está quase isoelétrico a D3, mas não está iso. Ele é um pouquinho positivo em D3. Se ele tivesse aqui iso em D3, ele ia estar como esse, que seria caindo em cima de AVR ou de 30 graus. E daí, vamos lá. Está isoelétrico aonde? Agora vamos perguntar. Aqui, ele está isoelétrico em que derivação? AVL. Então, AVL está aqui. AVL fica perpendicular a D2. Olha D2 o tamanho dele. Olha a projeção do vetor, é ele mesmo. E aí, se ele está em cima de D2, AVR e AVF devem ser iguais. AVR e AVF têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então, você confere. Então, você precisa entender para poder saber ele está mais perto de quem. De quem ele está mais perto é a maior projeção dele. De quem ele está perpendicular é a menor projeção dele. O perpendicular só serve para saber a quem ele está paralelo. Ok? Porque se eu estou perpendicular a isso aqui, eu estou paralelo a esse aqui. Né? Se o meu vetor está aqui, ó, ele não está paralelo a esse e perpendicular ao de baixo. Se eu encontrar o perpendicular, eu encontro o paralelo. Se é zero no perpendicular, é a maior projeção do paralelo. Entenderam isso? Daí para frente fica fácil. Se a gente admitisse que D1 aqui seria isoelétrico, ele estaria aqui, não era? Mas D1 não é um pouquinho positivo? Olha que lindeza isso. Se isso aqui fosse mais menos, não fosse mais positivo do que negativo, ele estaria exatamente aqui. Alguém tem dúvida? Sim ou não? Não. Mas ele não é mais positivo um tiquinho? Então, ele tem uma projeçãozinha em D1. Uma projeçãozinha em D1. Então, ele está um pouco mais para a direita, para a esquerda. Porque se ele estivesse aqui, era ISO. Como ele é um pouquinho positivo, ele ainda se inscreve aqui positivo em D1 e desta forma ele não está exatamente a 90 graus, mas está entre 60 e 90 graus.
Você não diz 45, você diz entre 60 e 90, 90 ou 30 e 0 e 30, 30 e 60. Entendido? Quando ele está no meio, você dá um intervalo. Feixe elétrico é entre 0 e 30. Entre 30 e 60. E assim por diante. Esse daqui a gente já viu, né? Isso em AVL, a gente... Isso daqui não é... Isso aqui é rotação, eu acho que a gente... eu só vou dar a vocês a ideia das variações que podem existir, mas foge ao propósito de hoje. Mas dá o coração da gente... Vocês são servidores, não dá para todo mundo, não. O coração fica pendurado no tórax. O coração, ele é seguro pelos vasos da base, pela aorta e pelo tronco da pulmonar. E ele fica solto dentro do tórax, dentro do saco pericárdio. Nos longilíneos, tem um marfão por aqui, não é aquele lá de trás, talvez ele seja longilíneo. No longilíneos, o coração tende a horizontal, a verticalizar. Okay? Ele tende a pendurar. No brevilíneo, aqui no professor, ele tende a... Porque o diafragma, o tórax é curto, e ele tende a horizontalizar. Então, dependendo do indivíduo, o coração pode ter condições diferentes dentro da caixa torácica. Assim como, não só a posição, mas ele pode rodar no eixo dele. E com isso, pode ter expressões eletrocardiográficas diferentes. Mas isso é só preciso que vocês saibam os eixos que o coração pode girar, antero-posterior, transversal e longitudinal. Ok? É mais ou menos como um avião. Um avião tem 3 eixos. Tem um eixo longitudinal, onde ele rola para a direita ou para a esquerda, a asa. Então, olhando para cá, nesse eixo, o avião faz isso. Ok? Nesse eixo, ele faz isso. Ok? E nesse eixo, ele faz isso. São 3 eixos. Igual ao coração. Então, o coração pode girar nos 3 eixos, porque ele está solto na caixa torácica. E o giro dele nesses eixos, a gente pode ter algumas alterações que vocês vão ver com o passar do tempo, mas ter a noção que determinados aspectos do complexo QRS da UTP podem mudar, sendo normal, dependendo do tipo físico do paciente. Da mesma forma que a gente viu a determinação do eixo de QRS, nós vamos ver a determinação do eixo da UDP. O raciocínio é o mesmo. A ilustração do QRS é melhor porque o QRS é maior e a gente pode ver melhor. Só que isso aqui é um vetocardiograma, só para dar ideia que o coração, a atividade elétrica,
ela é uma alça, mas é uma alça que se projeta da mesma forma nos eixos, né? Então, essa atividade elétrica aqui, em D1, ele está vendo positivo, depois ele vai ver isso, depois ele vai ver negativo. Porque isso está sambando, dependendo da posição. Mas a grande resultante, ela é positiva em D1, escrita do lado positivo. Isso aqui são as posições de rotação, que a gente não vai ver essa miudeza. E vai ter um curso, começa a próxima aula amanhã, que é de eletrocardiograma normal, que nós não vamos ver. Mas o eletrocardiograma normal vai começar com o eixo de P, com o eixo de RS, com o eixo da onda T. Então, essa aula de hoje é fundamental para que vocês entendam a sequência. Tem uma noção que eu queria dar do miocárdio. Por que não vai? É pilha? Eu que vivo botando marca-passo, está com a pilha é fácil? A pilha é fácil. Camarada com prova de pilha, bota para frente. Para frente, para frente. Vai. Pode ir. Mas, vai lá, aí. Vocês viram que no eletrocardiograma nós temos, no eletrocardiograma normal, a onda P é positiva, o QRS é predominantemente positivo. Por quê? Dependendo das derivações, mas nas derivações do plano frontal, como D1 está aqui, e o ventrículo, o coração, o septo do coração não está assim. Né, doutora Alice? Ele está assim. O coração é rodado para a esquerda. Quem está na sua frente é o ventrículo direito. E quem está atrás é o ventrículo esquerdo. Então, como o ventrículo esquerdo é mais potente, ele tem mais massa muscular, o eixo resultante vai vir de cima para baixo e da direita para a esquerda. Como D1 está aqui, ele vai vir positivo. Como V1 está aqui, ele vai vir negativo nas derivações precordiais. Então, se o impulso elétrico ele vai do endocárdio para o epicárdio, quem está vendo daqui, esse vetor vindo do endo para o epicárdio, está vendo positivo. Todo mundo imaginou isso. O vetor da onda T, de tatu, deveria ser o inverso. Não é a repolarização? Então, a repolarização devia começar do epicárdio para o endocárdio. Se a despolarização vai assim, a repolarização deveria vir assim. Quem vai assim, não volta assim. Normalmente quem vai assim não volta de ré não. É bom não. Quem vai assim, volta assim. Só que a natureza foi ingrata com o endocárdio por causa da pressão do sangue dentro do coração, exerce uma pressão nas paredes do endocárdio,
gerando uma isquemia relativa. E as células daqui de dentro, que deveriam começar a se repolarizarem primeiro, não o fazem por causa disso. E quem começa a repolarizar primeiro são as células do epicárdio para o endocárdio. E aí, como a repolarização, o vetor positivo está aqui, ele não volta assim, mas ele volta de ré, com a ponta do vetor olhando para o epicárdio. E é por isso que a onda T é concordante com o QRS. Se não fosse esse fenômeno, a onda T seria negativa. Ok? Mas quando é que vocês vão ver uma onda T negativa? Um camarada com hipertensão arterial. O que é que acontece com a hipertensão arterial? É igual ao músculo. O doutor Eglícia pratica academia mais do que eu 10 vezes. Então, o músculo com o esforço hipertrofia, cresce, né? Então, no coração acontece a mesma coisa. O músculo cresce. E aí, quando das hipertrofias, pelo o aumento da massa, ela fica tão robusta que não dá tempo a começar a repolarização como acontece normalmente, e o vetor inverte, o coração começa a repolarizar no endocárdio ao invés do epicárdio, e o vetor passa a, ao invés de voltar de ré, voltar no sentido que seria correto. Então, um sinal de hipertensão arterial é a onda T negativa, assim como isquemia por outros motivos. Você podia passar? Entendido isso? Porque a onda T é positiva, essa é outra ideia importante. A onda T é concordante porque a despolarização acontece do endocárdio para o epicárdio. Aqui, para que vocês tenham uma ideia visual da despolarização dos átrios, o próprio formato do átrio direito e do átrio esquerdo, que gera um vetor resultante que vem de cima para baixo, da direita para a esquerda, a onda P estando sempre com a sua projeção, olha a projeção dela aqui, positiva em D1. Se ela tivesse com a projeção negativa em D1, ou ele estava vindo do átrio esquerdo, ou o coração estava do outro lado. Passei esses vetores. Aqui vocês veem o que eu acabei de dizer. A despolarização acontece do endo para o epicárdio, e devido à isquemia relativa do endocárdio, ele deveria esse vetor ser o oposto. Ele começa a se repolarizar no epicárdio e o vetor continua com a mesma direção e sentido. Estão vendo esse vetor aqui? Deixa eu vai estar melhor aqui. A primeira porção que eu disse a vocês, que era tocado pelo sistema His-Purkinje, não é o septo? Todo mundo se lembra? Eu disse que era o septo. O septo esquerdo é mais robusto do que o septo direito, do ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo é mais forte do que o ventrículo direito. E eles têm estruturas diferentes. O ventrículo esquerdo é um cone.
e o ventrículo direito é um triângulo. É um cone, porque ele precisa, histologicamente, o ventrículo esquerdo é um músculo que se dobra contra ele mesmo, que faz uma espiral. É um músculo só. E o ventrículo direito é outro. A contração, a ecocardiografia vê bem isso, que há uma torção do coração. O coração não se contrai assim, ele se contrai assim. Ele se contorce. O ventrículo esquerdo se contorce sobre ele mesmo. Assim, ó. Para poder fazer a contração. Na hora que o vetor, ou melhor, a atividade elétrica toca no septo, gera um vetor. Esse vetor, pelo lado esquerdo, ser mais robusto, a resultante dele, a gente vai estar falando em vetor sempre resultante, a resultante dele vai de cima para baixo e da direita para a esquerda. Aqui, ó. V1 não está aqui? V1 aqui. O vetor estando assim, V1 não vai ver a cauda? Seria o vetor 1 vai da direita, peraí, deixa eu me organizar, e direita e esquerda para mim, às vezes, ele olha, como o septo esquerdo, ele é mais robusto, o vetor, olha aqui o septo esquerdo, e aqui é o septo direito, ele vem da esquerda para a direita. E V1 está aqui, V1 está aqui e V positivo. Positivo. V1 está aqui. Quando vocês tiverem um eletrocardiograma que na derivação V1 faltar o Rzinho, que é um RS, deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Aqui, olha. V1 está aqui, olha o vetor, RS. Estão vendo esse vetorzinho aqui? É esse. Se não existir esse vetor aqui, é porque existe uma fibrose. E só com a ausência dessa perninha, vocês podem inferir que esse camarada tenha tido um infarto septal. Ou uma zona eletricamente inativa em septo. Só pela ausência dessa perninha em V1. Então, vejam que todo acidente eletrocardiográfico pode ter uma implicação clínica. Ok? E muito obrigado.